O meu nome é Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast sobre vinho e gastronomia. À conversa com Tiago Macena. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje convidei e desafiei o Tiago Macena, aqui apresentado como um simples enólogo, mas é muito mais do que isso. E a motivação de hoje era falarmos de algo que estará prestes a acontecer. Se tudo correr bem, muito em breve teremos finalmente o nosso primeiro Master of Wine português e será o Tiago. Tiago, bem-vindo e antes de mais obrigado por teres aceito o convite e o desafio para estarmos aqui. Olá, bom dia, E, obrigado eu. e começava por perguntar exatamente o que é um Master of Wine e porque é um título tão ambicionado. Ora bem, o que é um Master of Wine? Um Master of Wine é uma pessoa que se prestou a um exame muito exigente. Portanto, prestou muitas provas que avaliaram todo o conhecimento sobre vinhos, desde a vinha à enologia, à transformação, à conservação, à comercialização, assuntos contemporâneos que têm a ver com o negócio do vinho. Além disso, também demonstrou em prova cega uma capacidade de prova e de análise e de verificação de vários vinhos em ambiente de tensão, porque o tempo é constrito, Pressão, não é é? uma limitação. E, portanto, é alguém que percebe muito de vinhos e que tem uma relação de excelência para com o vinho e que tem uma grande capacidade de comunicação sobre o vinho. Portanto, é quase um super-herói do vinho, se quiseres, porque, de facto, o grau de exigência das provas e a quantidade e o nível das provas é muito alto e por isso é que é alguém com conhecimento sublime sobre vinhos e é um título raro pela exigência e pela dificuldade em obter este título. Portanto, além do mais, é um título que não é um grau académico, portanto, é uma prova que é prestada para, se quiseres, para entrar num clube, sendo que o clube é o Institute of Masters of Wine, portanto, que é uma entidade de sede britânica, que foi fundado em 1952, e que desde então até aqui, passados estes 73 anos, ou 70 anos, 71 anos, aliás, que se foi alargando no mundo, porque apesar de ter esta gênese britânica e a maior parte dos Masters of Wine serem britânicos ou anglo-saxónicos, dá uns, diria, 15, 20 anos a esta parte, o Instituto começou um processo de internacionalização de candidatos e neste momento há 414 Masters of Wine em 31 países. Portanto, ainda assim é um número limitado. Obviamente que desde 52 até agora já houve, por contingências da vida, pessoas que eram Masters of Wine e que faleceram, mas, portanto, o número atual são 414 Masters of Wine. Sim, mas ainda assim, em 70 anos de história, falamos de um número muito, muito pequeno, muito reduzido, portanto, uma Sim. elite, digamos assim. Sim. Há mais pessoas que foram ao espaço do que há Masters of Wine, portanto, é verdade e isto é um facto citado pelo Instituto, porque de facto é um grau de exigência quase obsessivo, insano, e portanto isso fará parte do seguimento da nossa conversa, mas não é uma conquista fácil e portanto daí, até por isso, sem conhecer mais, indo só à página de entrada do Instituto of Masters of Wine na internet, e quando eles comunicam esta quantidade de pessoas que têm o título, se percebe que é um grau limitado, é um acesso limitado, pela exigência, pelo nível de conhecimento que é pedido e porque só demonstrando, ou seja, só prestando as provas, das quais poderemos falar agora de seguida, e prestando-as com sucesso, é que se Claro, pode chegar a ter essas ditas famosas duas letras após o nome, o MW. o MW.
E se calhar podemos ir mesmo por aí. Conta-nos um pouco deste percurso que já vai longo, Sim, é uma jornada que está prestes a chegar ao fim, mas que sim, já vai longa. Conta-nos um já. pouco da história. Ora bem, isto tudo para mim começou, antes de mais, com a vontade de querer saber mais. Esse é o ponto de partida. Sendo que esse ponto de partida começou vai fazer agora, fez este ano 11 anos. Portanto, em junho de 2012, na altura da Symington Family Estates, promoveram uma masterclass do Instituto em Portugal, em Vila Nova de Gaia, na Grams. E, e na altura isso foi veiculado nas revistas da especialidade em Portugal, nos meios de comunicação sobre vinho, e, e eu li e disse, interessante. Eu já sabia o que era o Instituto, já tinha trabalhado com o Master of Wine, portanto, tinha uma noção muito simples do que era ser Master of Wine e disse, vou tentar, vou ver como é para contar como foi. Essa foi a minha Uhum, intenção quando me inscrevi nesses 2 dias de prova e formação que o Instituto of Masters of Wine organizou no Symington. Nesses 2 dias tivemos acesso a provar vinhos como são provados no Instituto, a debater perguntas de teoria como são escritas e debatidas no Instituto. E no final desses 2 dias havia um mini exame de acesso. Porquê? Porque a candidatura ao Instituto também carece de um filtro inicial, de uma triagem inicial. E, portanto, foi-nos comunicado que no final desses 2 dias, na tarde do segundo dia, se não me falha a memória, havia um exame de acesso. Ou seja, o exame era uma prova cega de 4 vinhos e era uma mini pergunta teórica, em que eles, obviamente, queriam ver vertido nesse momento o que nos tinham dado a explicar no dia e meio anterior. E nós éramos, salvo erro, 25 pessoas nesses dias de junho de 2012 e desses 25, 24 fomos fazer exame. Não tínhamos nada a perder para todos os efeitos. Não havia nada que nos prejudicasse, antes pelo contrário. E, portanto, e depois desses 24, 9 passámos. Os Symington estavam a oferecer uma bolsa para tentar ter um Master of Wine português, porque o Paul Symington dizia que com a tradição e com a história de vinhos que há em Portugal, não termos um Master of Wine em 2012 uhum, era algo que tinha que ser revertido, e portanto esse foi o impulso e foi a influência que a empresa dele quis prestar. A verdade é que passados 11 anos ainda não temos, mas para lá caminhamos. E depois desses 24, 9 passámos, apesar de eu não ter ganho essa bolsa que o Symington ofereceu, isso não me impediu a mim, nem aos outros 9, aos outros 8, aliás, de nos inscrevermos esse ano no Instituto. Portanto, ok. foi assim uma leva de portugueses como o Instituto nunca tinha visto. E depois a realidade é que a exigência do curso, porque depois toda a gente, uma das condições é seres profissional e estares a trabalhar no vinho. Portanto, não podes estar de férias, por assim dizer, ou Uhum, tirares uma sabática. Tens que estar ativamente a trabalhar no vinho, seja em parte que for, seja na comunicação, seja na produção, seja na venda. Portanto, o Instituto aí tem uma abertura completa sobre todos os profissionais do vinho e desde essa altura até aqui, pois fomos uns saindo mais cedo, outros saindo mais tarde. Eu transitei, porque depois o Instituto tem como mínimo 3 anos de formação ou de provas a serem prestadas. São raras, muito raras as pessoas que conseguem fazer esse trajeto em 3 anos. Existem, são tipo ovnis, mas é possível. E, portanto, eu no ano letivo 12-13 passei para o segundo ano. A passagem para o segundo ano é um mini exame, ou seja, é um exame que te vai aferir se estás ou não estás preparado no espaço de 12 meses, que é o ano seguinte, de prestares provas para o exame, o artigo ok. definido. Portanto, esse mini exame de primeiro ano são 12 vinhos em prova cega, em 2 horas e um quarto, e depois já à tarde tens 2 perguntas teóricas para responder. E essa é basicamente a aferição de perceber, podes transitar para o segundo ano, és convidado a repetir o primeiro ano, ou és convidado a sair, porque quer dizer, o Instituto também não está interessado em ter pessoas que vão demorar mais tempo a chegar a esse nível e, portanto, podes ser convidado a sair. Eu Convidado a sair transitei, é um termo forte, não é um termo forte, é melhor do que ser expulso. Portanto, é um é? É um convite sincero. convite. É um convite sincero porque a inscrição não é barata.
O É investimento, poupar a vida a todos, não é? poupar a vida a todos, poupar a vida ao candidato, poupar a vida ao instituto, porque liberta um lugar e porque os lugares são muito desejados e presta-se provas para estar presente no primeiro ano e, portanto, é um processo de simplificação. Mas voltando a mim, eu nessa altura, em junho de 2013, transitei para o segundo ano, mas a verdade é que se calhar não devia ter transitado, ou seja, porque eu cheguei no segundo ano, nesse setembro, outubro de 13, ano letivo 13-14, e percebi rapidamente que os meus colegas, dos quais alguns já são Masters of Wine, tinham uma preparação, tinham um mundo que eu não tinha. Portanto, a verdade é que eu, apesar de ter tido uma prova que me permitiu transitar, a minha realidade provou-me que era outra. E então eu fiz um ato que faço frequentemente, quer pessoal, quer profissionalmente, e foi parar e pensar: estou no caminho certo? Porque, mais uma vez, é o tempo, é o dinheiro, é todo esse processo de não estar presente, quer profissional, quer pessoalmente, e eu inscrevi ao instituto e dizer: olha, eu vou-me retirar. E saí, na altura saí com o pressuposto de voltar mais bem preparado um ano depois, mas a verdade é que a vida aconteceu. Profissionalmente tive um desafio diferente. Portanto, eu estava, nessa altura, trabalhava com o Nuno Cancel da Abreu na Sociedade Agrícola Boas Quintas. Nesse ano de 14, profissionalmente mudei, fui para a Adega de Cantanhede com uma tarefa diferente, com mais exigência, mais longe do meu local de trabalho, peço desculpa, do meu local de onde Assim. vivo, onde vivia, e portanto, depois também, pessoalmente, fui pai, depois fui pai uma segunda vez. Portanto, há um interregno para mim, neste trajeto do Instituto, entre janeiro de 14 e setembro, outubro de 17. Ou seja, foram quase, não chegaram a ser 3 anos completos, mas perto de 3 anos, em que eu estive ausente. Estive ausente do Instituto, estive a ser, como te disse, a ser ocupado profissionalmente, muito ocupado pessoalmente pelo início de vida das nossas filhas, e, e nessa altura também, noutro momento de reflexão, parei e pensei: ok, é este trajeto profissional que eu quero seguir, portanto, depois em 17, com o nascimento da nossa segunda filha, fui-me desvinculando, na altura com um plano estabelecido com a Adega de Cantanhede, com o Osvaldo Amado, e saí no final de 17 da Adega. Entretanto, já tinha escrito ao Instituto Masters of Wine a dizer que queria retomar os meus estudos. E obviamente eles perguntaram-me: mas tu só devias ter estado um ano fora e tiveste 3, o que é que aconteceu? Eu expliquei-lhes. Profissionalmente aconteceu vida, pessoalmente aconteceu. Neste momento estou preparado para voltar. E obviamente é o jogo, entre aspas, é o jogo do Instituto, são as regras deles. Apesar de eu ser um aluno de segundo ano, porque eles depois és etiquetado como aluno primeiro, aluno segundo, agora sou um aluno do Stage 3. Eles disseram-me: sim, senhor, mas vais voltar ao primeiro ano. Isso, tudo bem, não há problema por isso. Portanto, para mim, esta primeira fase, 12, 14, se quiseres, ou 12, 17, é 1 ano 0, e depois regresso no ano letivo 17, 18, aí já com a perfeita noção do que me era pedido, já tinha, não com muito afinco, mas tive a oportunidade nesses 3 anos de viajar, falando de vinho, de provar mais, de estar mais atento a uma série de outros detalhes que me passavam ao lado antes. Uhum. Portanto, em 17, 18 volto preparado, volto na altura também, porque também já tinha percebido que ser em Portugal, ou pelo menos na minha realidade profissional, ser trabalhador por conta de outrem e tentar fazer isto não era de todo possível. E portanto, na altura também um bocadinho um salto sem rede, formei a minha empresa, que é uma unipessoal, para prestar serviços de enologia, de consultoria enológica, e é isso que me paga contas atualmente, mas que me permitiu também ter o espaço e ter o tempo necessário para estudar, e para poder decidir ir aqui ou acolá, a Londres ou outro sítio, provar vinho, sem ter que justificar perante outra pessoa que não, ter a certeza que deixava o meu Correto. trabalho feito para com o meu cliente, que tinha que ir, ou que tirava à tarde para estudar, ou que tirava à tarde para ir provar com quem quer que fosse. Portanto, essa liberdade foi-me garantida também nesse processo do início da minha empresa em nome pessoal.
peço desculpa, nessa altura, em 17 de setembro, outubro de 17, quando começa esse ano letivo 17-18, eu também fui bater à porta da Vini Portugal, no caso fui bater à porta da Sónia Vieira, que era e é a diretora de marketing, e expliquei-lhe, porque isso também entronca na tua terceira alinhamento de perguntas que tivemos a verificar, que a Sónia sempre me disse, na minha primeira encarnação no Instituto, que era importante que eu conseguisse, que devia continuar, para mim, para o país vitícola, e eu disse à Sónia, olha, vou voltar, sabes que estive fora, vou voltar e vou voltar para fazer isto a sério. Portanto, nessa altura celebrámos, foi na altura com o Dr. Jorge Monteiro, a Sónia, um acordo de parceria, e a Vini Portugal apoiou-me, e começou a apoiar nessa altura, em 17-18, para que ele devolvendo trabalho e eles dando-me acesso a provas e a visitas e a ir a feiras internacionais e também a coparticiparem uma parte da minha inscrição, fizemos um acordo de parceria em que eu devolvi trabalho e recebi apoio. Excelente. Portanto, foi uma sinergia, como se diz em inglês, win-win. E, portanto, volto em 17-18, e aí sim, aí nessa altura, no Instituto tens, assim que és aceito, tens um mentor. E o meu mentor ou a minha mentora no meu ano zero, vamos chamar assim, no meu período zero, foi alguém com quem troquei uns e-mails, mas nunca conheci pessoalmente, apesar de ter tentado. E, portanto, eu sabia que precisava de alguém de dentro que me conseguisse dar um apoio mais direto. E, portanto, aí foi um desafio, aí foi um trabalho de casa. Ou seja, já foi uma aprendizagem feita, eu fui ter com o Dirceu, Viana Júnior, que já tinha conhecido, que já sabia, toda a gente sabe que é Master of Wine, e expliquei-lhe o que é que eu queria fazer, expliquei-lhe o que é que eu tinha feito e perguntei-lhe, convidei-o a ser meu mentor. E ele aceitou. E eu escrevi ao Instituto a dizer, atenção, obrigado por me terem aceito, o meu mentor vai ser este senhor. Portanto, obviamente eu escolhi o Dirceu pela proximidade linguística, porque eu também não o conhecia, apesar de saber quem ele era, não o conhecia pessoalmente, ou não o conhecia tão bem, e foi uma pessoa-chave, ou tem sido, aliás, porque o processo ainda não acabou, tem sido uma pessoa-chave em todo este trajeto. E, portanto, 17-18 volto a cumprir, em junho 18 volto a fazer esse exame de primeiro ano, volto a passar, mas aí passo com outra segurança, aí passo, primeiro já tinha passado, e segundo, já tinha o acumulado dos anos anteriores e da experiência que ganhei no meu período em que estive fora, no meu período sabático, se preferires este adjetivo. Portanto, transito para o segundo ano, portanto, na minha primeira vez no Stage 2, no segundo ano, foi no ano letivo de 18-19. E nessa altura Ok. fui fazer o exame, ou seja, voltamos à tal história do artigo definido, o exame. Eu sentei-me pela primeira vez a fazer o exame em junho de 19. Portanto, resumidamente, o exame são 4 dias, são 4 dias de provas, que estão divididas em 2 macrogrupos, um exame prático e um exame teórico. Portanto, no exame prático nós temos 3 provas de 12 vinhos, ou seja, totalizam 36 vinhos, e nós sabemos que temos um dia, ou uma manhã, melhor dito, a manhã do primeiro dia de exame, em que provamos 12 vinhos brancos. A única coisa que sabemos em antemão é que vão ser 12 vinhos brancos. Depois temos um enunciado que nos dá algumas pistas, e depois recebemos os vinhos que não estão caracterizados, estão identificados com garrafas de 1 a 12, servimos-nos e depois, quando o relógio liga, tal como vemos noutros programas de entretenimento televisivo, como por exemplo o Masterchef, eles dizem, tem 2 horas e um quarto a partir de agora. E quando o relógio acaba e acabou, Acabou mesmo. não vale a pena correr o risco de termos um convite para sair ou para ter o exame revogado, porque não adianta o risco, não vale a pena. Portanto, nesse período de 2 horas e um quarto, ou seja, são 12 vinhos, estamos a falar de 11 minutos e uns segundos por vinho. Portanto, nesse período de tempo tens que provar o vinho, tens que ler o enunciado, porque o enunciado dá-te pistas. O enunciado pode dizer-te estes 4 vinhos são do mesmo país, ou pode dizer-te estes 3 vinhos são da mesma casta, ou pode dizer-te outra coisa qualquer, não faço ideia, pode dizer-te é a mesma casta em 4 países diferentes. Ou seja, há pequenas nuances de léxico Que que num caso de dúvida pode ajudar a ajudam-te, fazer a escolha, não é? ajudam-te, e porque para passares este exame é um acumulado de
experiência, de prova e de técnica de exame. Porque, quer dizer, não adianta estar à procura de determinada casta se essa casta se for uma casta em 4 países, há castas que não faz sentido estarem no teu leque inicial de procura. Portanto, são pequenos acumulados de experiência que te facilitam a vida mais tarde. Portanto, isto foi só a manhã do primeiro dia, era a prova dos 12 brancos. Portanto, depois na tarde desse primeiro dia, com 1 hora de almoço ou por aí, há um exame de viticultura, que é constituído por 6 perguntas, das quais há 2 grupos. Há um grupo de 2 perguntas tens que escolher uma delas, ou seja, dá-te uma escolha de 50%, e depois tens 4 perguntas, das quais tens que responder 2. Para responderes a 3, tens 3 horas, e obviamente eu não disse, a minha formação é engenharia agronómica, com especialização em enologia. Portanto, tudo o que é viticultura, enologia, tudo o que são os papers técnicos, já não foram assuntos novos para mim. A novidade e a exigência foi dar globalidade na resposta, porque havendo uma pergunta sobre porta-enxertos, havendo uma pergunta sobre poda da vinha, havendo uma pergunta sobre o que quer que seja que está relacionado com viticultura, que é um tema que é estudado por qualquer aluno de engenharia agrícola, de engenharia agronómica ou de enologia, é preciso dar um exemplo de globalidade, dizer que qualquer produtor em Portugal faz isso, mas também falar nos Estados Unidos, ou falar no Chile, ou falar na Austrália, dar mundo nessa resposta, porque lá está, és um Master of Wine, não és um Master of Portuguese Wine, portanto precisas de globalidade, precisas de autoridade. A visão é sempre internacional. Sempre. E aliás, até nos dizem que deve ser um elenco de 4 exemplos, ou seja, Novo Mundo, Velho Mundo, um país, ou um exemplo de uma grande empresa e um exemplo de uma pequena empresa, como mínimo para dar Para globalidade. mostrar realidades diferentes. Não é? Porque o mundo não se esgota nem nos produtores mais pequenos, nem nos produtores maiores, e portanto, mais uma vez, é a globalidade que é, para mim foi o passo mais difícil. E essa globalidade consegue-se com viagens e consegue-se com a rede de contactos que vai se estabelecendo naturalmente, porque o Instituto, apesar desse filtro inicial, quando passas esse filtro de candidatura, tens acesso também a pessoas que, tal como tu, estão perante um desafio imenso, mas que vêm de geografias diferentes, que vêm de passados profissionais e atuais diferentes dos teus, e é aí que tu consegues conversar com um chileno que é enólogo, ou consegues conversar com um americano que é crítico de vinhos, e pronto, para dar um exemplo. E eles não percebem nada, a maior parte deles não percebe nada, ou tem um conhecimento muito limitado de Portugal, portanto um candidato português também é um exemplo relevante para eles, porque conseguem ter acesso a técnicas, a castas, a estilos pelos quais o país é conhecido, e há uma troca de informações, de conhecimentos, de técnicas, e é dessa globalidade e é com base nessa rede de contactos que eu consegui, e obviamente também com muito estudo, ter sucesso nesse exame. Portanto, isto foi o primeiro dia. No segundo dia as coisas são parecidas, só que amanhã é sobre vinhos tintos, a tarde é sobre enologia. No terceiro dia, a prova é sobre. A única coisa que sabemos é que vai ser um conjunto de estilos diferentes. Podemos voltar a ter brancos e tintos tranquilos. Não é comum, pode acontecer, mas é aí que vão acontecer e que vão aparecer vinhos com efervescentes, espumantes ou outros. Vão aparecer vinhos fortificados, doces, rosés, vinhos de sobremesa. É aí que é o mix bag. Pode acontecer tudo. Pode aparecer esse conjunto diferente de Mas estilos completamente misturados, não é? Não é um tema misturados, só. e Não é depois 12 espumantes. É Não, pode nos acontecer. 12 pode haver 1 ou 2 espumantes É e difícil só que sejam preciso de 12 uma colheita espumantes, tardia. mas este ano apareceram 6 espumantes, por exemplo, ou 5, agora não sei se foram 5, se foram 6. E o espumante, por acaso, é um vinho que, pela natureza dele, é um vinho que nos é servido e que não é decantado. Portanto, é um vinho que também gera tensão. Porquê? Porque são servidos os vinhos que não têm gás, sejam eles licorosos, tranquilos, fortificados, etc., porque estão decantados para uma garrafa descaracterizada que tem só um número. E a tua responsabilidade é que pões a garrafa número 5 no copo número 5. Se tu puseste a garrafa número 5 no copo número 4, quando fores ler o enunciado, a coisa começa logo a correr mal, porque
aquele vinho não está no sítio certo. Portanto, Exatamente. tens que estar em modo de exame logo na manhã cedo desse dia. E, portanto, neste ano deixámos, eu não quero estar a mentir, mas acho que foram 6 copos por ser servidos. E quando eu vejo 6 copos por ser servidos, sei automaticamente que vou ter 6 espumantes, ou pelo menos 6 vinhos com gás, havia um deles que não era espumante. E eu fiquei contente, porque primeiro, porque os espumantes é uma das minhas forças, entre aspas, é um dos temas que eu gosto e que domino e que percebo e que estudei também para esse facto. E fiquei contente, mas a pessoa que estava como vigilante da sala disse, já vi caras de alegria, já vi caras de tristeza, porque se não prepararam os espumantes, vai ser difícil passarem neste exame. Porque é um exame em que pode aparecer tudo, pode aparecer de fortificados, rosés, botrytizados, etc. E, portanto, sais da sala, e no caso em Londres, onde eu fiz o exame, éramos perto de 90 pessoas, ou 100, não sei precisar. E demora muito tempo a servir 100 pessoas a fazer o exame? em Londres. Se não eram Oh, 100, eram 90 e tal. Não tenho acesso ao número refinado. Mas éramos muitos. Era uma sala de hotel imensa. Demora muito tempo a servir 100 pessoas e cada um, e obviamente eles também têm essa responsabilidade, vão pôr o espumante número 1 no copo número 1 de cada um. claro. E é um momento que tu já sabes que estás em tensão, já estás ali apertado, já estás. E depois, quando voltamos à sala e vemos os espumantes, portanto, os espumantes é o único fim, porque o gás é um elemento de diferenciação de um espumante e, portanto, se eles fossem decantar, havia espumantes que iam perder o gás por completo, havia espumantes que iam ter menos intensidade e, portanto, iam adulterar a nossa capacidade de Sim, análise. claro. E a prova e a vida. E pronto. Tanto é que um dos vinhos, como eu te disse, não era espumante, mas tinha essa coroazinha de dióxido de carbono como um fator diferenciador que o permite identificar, que no caso era Mateus Rosé, e que eu fiquei muito contente quando o vi, pensei, será que és Mateus? E depois cheirei, e pus na boca e disse, ok. Porque há vinhos que tu não, pela tua experiência de prova, no caso, para mim foi Mateus, este ano não apareceram Portos, mas quando me aparecia um Porto, quando me aparecia uma Madeira, era um vinho onde eu não ia dedicar muito tempo, porque a minha experiência acumulada dizia-me o que é que ele era, e portanto tinha que poupar de tempo para vinhos que tinha mais dificuldade. Aproveitar para os outros, claro. Pronto. Na tarde desse dia, passada essa prova prática, temos um exame teórico sobre questões de qualidade e questões relacionadas com gestão de qualidade e com questões relacionadas com linha de engarrafamento, pré-engarrafamento, uma coisa mais técnica no final do processo. E pronto, passaram-se 3 dias de exame. O quarto e último dia já não há prova prática, mas há 2 exames teóricos para serem feitos. Na manhã do quarto dia faz o exame de assuntos ligados a marketing e a economia e a comercial, também com 3 perguntas, no mesmo formato que te referi, ou seja, há uma pool de 2 para escolheres uma, e depois há uma pool de 4 para escolheres 2. E o último exame teórico é um exame que é sobre assuntos contemporâneos, onde também é esperado que discorras mais tempo, portanto só tens que responder a 2 perguntas de 4 que te dão a escolher, e tens as mesmas 3 horas, ou seja, esperam uma opinião mais forte, esperam, porque pode ser uma série de coisas, pode ser, sei lá, vinho e saúde, ameaças ao vinho, questões de mudanças climáticas, questões de taxas, questões da guerra, questões do Covid, portanto, não estão necessariamente ligadas a nenhum dos 4 setores anteriores, que não era viticultura, que não era enologia ou que não era a parte comercial. E nesse quarto dia estás de rastos, porque intensamente, é muito intenso fisicamente. Sim, estás sentado, mas estás sentado a ser avaliado no limite, e que é um processo muito exigente. E, portanto, este foi o exame que eu fiz em 2019. Tive a sorte de ter tido o trabalho de me preparar muito bem para a teoria e passei na teoria. Portanto, em setembro de 19, quando recebemos, porque eles depois têm 3 meses, entre junho e setembro, normalmente, para fazer a avaliação de cada candidato, porque cada candidato escreveu 13 respostas teóricas, ou seja, 13 essays, que a resposta é em formato de ensaio, e respondeu a 3 exames práticos.
Portanto, eles têm um conjunto de examinadores que demoram 3 meses a avaliar cada candidato. Em setembro de 19 eu recebi o e-mail a informar que tinha passado na parte teórica, fiquei muito, muito contente, e que não tinha passado na parte prática, porque os resultados são, passas a ambos, à primeira ou à segunda, não interessa, passas a ambos blocos, o teórico e o prático, passas a um deles, que foi como aconteceu, passei na teoria em 2019, não passei na prática, chumbas a ambos. E, portanto, o que é que aconteceu depois disso? Agora vamos encurtar o relato. Portanto, em 2020 não houve ano académico, o ano académico foi suspenso por causa do Covid, portanto, seria a segunda vez que eu iria a exame, e na altura só o exame prático, porque foi o exame que eu não consegui concretizar em 2019, portanto o ano foi suspenso, não houve nada para ninguém. Em 2021 há um ano que, tal como todos nós, o Instituto também estava a aprender a fazer provas à distância, a mandar amostras. Foi a primeira vez em 21 que o exame foi tido noutros sítios que não nos centros de exame habituais, que são o Napa, na Califórnia, Londres e normalmente em Adelaide, na Austrália, para fazer face aos candidatos do hemisfério norte, mas nos Estados Unidos, ou até mesmo de todo o continente americano, para fazer face a todos os candidatos da Ásia e da Oceania, e os europeus viajam para Londres. Portanto, foi a primeira vez que houve um conjunto de outros sítios. Eu fui fazer exame a Málaga, nessa altura, e não tive sucesso. Aliás, em 2021, a minha performance foi pior, em termos de exame tipo, prático, porque os exames são, eu não disse isso, os exames são classificados à inglesa, de A a E, a F. E nós, para passarmos, temos que ter 65%, ou seja, e portanto, essa é a nota de passagem. No nosso sistema de ensino, 50% é positiva. Para o Instituto, para teres aprovação, tens que ter 65%. No bloco, ou seja, para passares na teoria, tens que ter uma média de 65% nos 5 exames. Para passares na prática, tens que ter uma média de 65% nos 3 exames. Nos 3 exames. Portanto, eu em 2021 tive um desempenho pior, aí fiquei chateado e eu disse, quer dizer, estava só a preparar a prática, tive mais tempo porque o ano académico de 2020 foi suspenso, mas isso não quis dizer que eu deixei de estudar. E não correu bem, fiquei triste e disse, pá, se calhar não estou no caminho certo, mas vou voltar a tentar. Portanto, em junho de 22, volto a fazer exame e prático só. Portanto, aí eu, como te dizia, o Instituto era um instituto, para o Instituto eu era um practical only student, ou seja, um estudante que só tinha a parte prática para ser feita. Fui fazer exame em 22, na altura acho que foi em julho, porque também ainda houve ali uns resquícios de Covid no início do ano, então eles adiaram o exame para julho, em vez de ser em junho. E pela primeira vez, em 22, eu consegui, quando saíram os resultados em outubro, por isso é que eu sei que o exame foi em julho, porque lá está, para passar tens que ter 3, ou seja, porque eles não querem um especialista em brancos e no último paper tens que ser um provador homogéneo. Portanto, eu nessa altura, em junho, no exame de 22, o meu desempenho foi, passei no exame prático de vinhos brancos, passei no exame prático 3, que é o exame misto, e chumbei no exame de tintos. E o primeiro momento foi, vou pedir uma reavaliação do exame de tintos, porque quer dizer, só me falta este, mas depois pensei, pois se calhar falhei porque mereci falhar. Porquê? Porque isto só para te dar um toque, o exame é público 2 semanas depois do exame ser feito, é tornado público. Seja as perguntas teóricas, seja as perguntas práticas e a lista de vinhos. Em 22, eu tinha combinado com o Dirceu que não ia ver, que não vi. Esses 15 dias depois do exame não fui ver a lista de vinhos. E ele disse-me, o que é que te adianta? O exame está feito. Vais estragar as tuas férias, porque ou vais ficar a pensar que passaste porque acertaste uma série de vinhos e pensas que passaste, ou vais pensar que chumbaste porque falhaste alguns vinhos, mas até deste respostas coerentes e erros plausíveis e se calhar até passas. O que está feito, está feito.
Portanto, Claro. vai de férias, quando vieres vais fazer vindima e deixa de estar sossegado. E assim foi. Portanto, eu só vi os vinhos do exame depois de ter recebido a nota. E quando eu fui ver, porque nós não podemos trazer do exame, vais com material para escrever, para provar, acho que os teus copos, mas não podes trazer as tuas notas, não podes trazer o teu papel de rascunho. Portanto, se queres ter uma noção do que escreveste, tens que tomar uma nota fora da sala de exame. E, portanto, eu tinha a minha lista. Quando fui comparar a minha lista dos tintos com a lista real de tintos, pensei, ok, mereci chumbar. É justo que não tenha passado. E, portanto, fiquei contente porque também me provei que ao passar a 2 dos 3 exames era capaz de passar nos 3. E, portanto, o último ano, que foi, portanto, o exame de 23, passei. Portanto, tinha, provavelmente, por o acumulado de experiência, por todo o histórico, porque já era a quarta vez que ia fazer o exame. Portanto, eu fui em 19, em 21, em 22 e o 23 foi a minha quarta tentativa. E passei, e provavelmente por esse acumular também ia com outra tranquilidade, porque já tinha passado em 2 exames no passado, porque depois também há um jogo mental para contigo mesmo, pelo menos para comigo mesmo, Outra e confiança. que tem a ver com a confiança. Deixa-me só chegar atrás por causa da luz. Que tem a ver com a confiança, que tem a ver com a confiança acima de tudo. E porque era o que me dizia uma pessoa que me ajudou a preparar, um espanhol, que é Master of Wine. Ele dizia-me: Tiago, tu quando entras na sala, tu já és Master of Wine. É uma formalidade. Tu já sabes que para ser Master of Wine tens que prestar esta prova. E tu só passas na prova se fores. E portanto, ou entras na sala com essa cabeça, com esse mindset, como se diz em inglês, com esse foco, ou se entras a pensar, se calhar não dá. Já foste. Porque e tu depois constróis a tua confiança. Tu viras o enunciado e lês a pergunta e olhas para os vinhos e a tua cabeça começa logo a encaixar peças. Como sabes e como eu te disse, eu chumbei no exame de tintos. E este ano os tintos são servidos por nós, né? A garrafa passa, vinho número 1, copo número 1, vinho número 2, copo número 2. E entre o 1 e o 2 as cores não tinham nada a ver. E era a única que só podes tocar nos copos para provar quando eles estão em autorização. Podes-te servir, e não é cego, portanto, vês o que estás a pôr no teu copo. E eu vi uma paleta de cores nos 4 primeiros vinhos e eu disse, ui, o que é isto? Não faz sentido. Um tem uma cor aberta, o outro é violáceo. Um tem uma cor granate, o outro é outra vez com um vermelho alaranjado. Isto é estranho, isto só faz sentido se estes 4 estiverem juntos. E só faz sentido se isto for um país. E se isto tudo fizer sentido, isto só pode ser de 2 países. Isto tudo sem provares o vinho e sem leres o enunciado. Só olhar para a cor. Só olhar para a cor e tentar perceber porque é que eles estão juntos. Porque depois o próximo conjunto de vinhos já tinha uma cor mais homogénea e disse, ok, estes devem fazer parte de um conjunto de perguntas. E quando eu virei o enunciado e li a primeira pergunta batia certo com a conclusão que eu tirei só de olhar para eles. E pensei, ok, vamos a eles. Porque eles diziam, os 4 primeiros vinhos são de um país. E cada um deles é de uma casta. Pá, e só há muitos países que o podem fazer. Agora, o exame tem que ter relevância comercial. O exame é um exemplo, é um espelho da relevância comercial dos países e das castas. E, portanto, perante aquela realidade, a probabilidade daquilo ser Itália ou Espanha era 99 ou 98 ou 95%. E depois era preciso perceber, provando-os, e aí sim começar a analisar os pequenos detalhes de cada um, se ia para a esquerda e se ia para a direita, fazendo sempre a salvaguarda de dizer, e é isso que eles querem ver uma capacidade de prova e querem ver uma capacidade de argumentação, a dizer assim, olha, estes 4 vinhos, porque o vinho 1 tem esta cor assim assado, e o vinho 2 tem esta cor assim, é um estilo mais para a esquerda, mais para a direita. Isto pode ser feito, ou tradicionalmente é feito, no país A, no país B. Pelo conjunto de atributos do vinho 1, pois, o vinho 1, assim, assim, isto é, no caso era a Itália. E depois aí ganhas confiança. E para mim, Itália e tintos foi sempre um calcanhar daqueles que me obrigou a estudar mais. E portanto, quando eu o vi no meu exame, fiquei contente. Da mesma maneira, quando eu vi o exame com 5 espumantes, eu disse: ótimo, porque eu preparei os espumantes. Estou muito confiante com os espumantes.
E, portanto, são esses pequenos atributos de energia, de confiança, que nos fazem ir. Ou quando no último exame deste ano tivemos os últimos 3 vinhos, quando servimos o 10º vinho desse paper que mistura estilos, quando eu vi cair no copo, eu pensei para que os meus botões, pela cor e como era licoroso, porque era mais espesso, e disse, ok, portanto, está ali um Tawny, ou um Madeira, ou um Jerez, por aí. Mas pronto, limitei a minha escolha visualmente a estes 3, porque seria fortificado pela cor oxidada, etc. Mas os 2 vinhos que caíram ao lado eram tintos de cor aberta, de pouca intensidade de cor, e disse, não, aqui qualquer coisa. E quando vires o enunciado e lês, estes 3 vinhos são da mesma casta, então isso automaticamente quase que obriga a que esse 10º vinho, que no meu mental era um Porto, ou um Madeira, ou um Jerez, passou quase antes de o provar a ser um Vendu Naturel, porque os outros 2 tinham que ser Grenache, porque se eles eram os 3 da mesma casta, não podia ser outra coisa. Obviamente, não podes chegar lá e escrever, não pode ser outra coisa, não, tens que dar uma série de atributos, mas o teu clique inicial já estás seguro que aquilo é aquilo. Porque depois Agora é só justificar. Só, salvo seja, não é? também há muitos vinhos que estás na dúvida. Há muitos vinhos que erras, mas conquanto demonstres que os provaste bem, o teu erro é plausível. É plausível que possas confundir estilos. Porque o mundo do vinho, neste momento, é tão vasto e tão, em alguns casos, parecido em termos de estilos, que é plausível que haja um erro de identificação. É globalizado, não é? Utilizam-se em muitos sítios as mesmas castas, as mesmas barricas, as mesmas técnicas. Por Portanto, exemplo, nesse 11º vinho, eu, os meus colegas espanhóis e a maior parte, porque entretanto o relatório de exame já apareceu, colocámos esse 11º vinho na Sierra de Gredos, em Espanha, porque além de mais é uma região ou um sítio, um local que começa a estar no radar do Instituto também, está na moda. e que está na moda, e os espanhóis, que são locais, e eu que provo muito com eles, disseram, isto é Gredos, e depois lá está, é isso ao nível de detalhe, dizer isto é Gredos e não é Calatayud e não é Priorato, porque seriam os outros sítios plausíveis para aquele vinho. E é muito bom porque tem madeira francesa. E porque é que tem madeira francesa? E é muito bom porque tem uma grande comprimento em prova. No fim do dia, aquele vinho era dos Estados Unidos, da Califórnia. Eu dei de É barato. isso mesmo. É Eu isso dei de mesmo. barato porque eu analisei bem o vinho. E eles disseram no relatório, a maior parte dos alunos puseram isto na Sierra de Gredos. Portanto, quando a maior parte dos candidatos, que são bons provadores, porque se não eram bons provadores, não estavam sentados Não naquela estavam sala, ali, claro. cometem esse erro, o erro passa a ser, não interessa Serra, da Sierra de Gredos ou Sierra, no caso de uma qualquer ava de Napa Valley. O que interessa era que a qualidade batia certo. E aquela qualidade presta-se a determinado mercado. E é muito mais importante essa parte da análise da qualidade e de entender o que é um vinho que vai ser vendido num supermercado, numa promoção, ou o que é um vinho que vai ser vendido a um colecionador, ou o que é um vinho que vai ser vendido numa garrafeira para um qualquer especialista. São coisas diferentes e é isso que é pedido. E, portanto, o exame é isto. É muito comprido, é muito extenso, é muito cansativo e muito desafiante. E pronto, isto foi o que aconteceu. E, portanto, este ano, em setembro, dia 15, já sabíamos em antemão que o resultado chegaria naquele dia. Já sabíamos, pela minha experiência, de ter falhado, que não seria a primeira hora da manhã, porque é um instituto de âmbito mundial, tem candidatos que fizeram o exame em Adelaide, que fizeram o exame em Napa Valley, e, portanto, os fusos horários são completamente diferentes, portanto, seria como foi, a meio da manhã. E depois eu estava a trabalhar, era dia de vindima, era no meio do olho do furacão, em termos de vindima, aqui no Dão. E começam a entrar uma série de notificações, e ping, 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 e disse, ok, já chegou o resultado do exame, são os meus colegas a perguntar e a dizer que passaram ou que chumbaram. E eu estava muito tranquilo, porque depois do exame, depois das férias, que
foram depois do exame. Depois de ter começado a vindima, começámos no dia 10 de agosto na Marleja, eu estava em modo de vindima e sabia que o resultado ia chegar, mas não parei muito para pensar naquilo porque estava tranquilo, porque desta vez sim fui ver os vinhos, e percebi que tinha um nível de coerência e de acerto grande e portanto isso é capaz, mas sempre na dúvida, porque podia dar para passar por ter acertado muito e podia dar para não passar por ter não justificado bem o que tinha acertado ou nos erros que dei fossem considerados mais graves ou mais mal justificados. E, portanto, quando vi que tinha passado, foi obviamente um dia muito feliz. E pronto, é assim que estamos neste momento. Agora, o chegar até aqui foi de facto muito duro, porque foi preciso insistir, foi preciso voltar a tentar, foi preciso voltar a estudar, foi preciso lamber as feridas quando falhei e continuar. Portanto, é também um ato de resiliência, Completamente. mesmo em 21, quando aquilo correu muito mal, eu disse: o que é que eu estou aqui a fazer? Gastar tempo e dinheiro. Disse: não, mas eu acho que mais uma vez. E I correu bem. can, I will. Isso foi um moto que eu arranjei numa vez que estava a passear em Londres e que estava num desses postais de turismo e disse: olha, gosto disto. E portanto, mas foi foi uma frase para mim, e que ainda tenho que manter e que tenho que me relembrar, mas já lá vamos. Porque tu há bocado usaste duas palavras, prestes e breve, que são e que eu quero que sejam verdade, mas esta fase também se está a revelar desafiante. Mas vou-te dar a ti a oportunidade de fazer as perguntas que queres, em vez de ser eu a levar a tua conversa. Não, de todo. Aqui era mesmo o objetivo perceber um pouco desta jornada, porque muitas vezes quem está do lado de cá vê o resultado Sim, e vê, pá, o primeiro Master Wine, uau, parabéns, espetáculo. Mas não há noção do trabalho que está por trás, do esforço que isto implicou, do cair e levantar, como tu aqui contaste, e que sim, muitas vezes se esconde ou que não se diz porque parece mal, ai, falhei. Não, todos falhamos. Eh, certo? a questão é, temos que conseguir levantar e continuar a jornada, e isso é sempre de louvar e a destacar, e acho que é um caminho longo, de É. muito esforço, muita dedicação. Eu não consigo imaginar sequer estes últimos anos. Mas está quase, não é? Falta Está só quase. um pequeno passo para Falta um terminar. pequeno passo. Eu já ouvi muitas metáforas, porque quando saiu a notícia, o e-mail, eu nessa altura, nessa manhã, telefonei. Primeiro fui ter com a minha mulher, por sorte ou por fortuna, estávamos na mesma localidade a trabalhar. Eu trabalho numa adega em Nelas, que é a adega da No Rules, portanto estávamos no meio da vindima, e a Ana começou a trabalhar em março num projeto que tem sede no Centro de Estudos de Nelas, portanto eu estava a 500 metros da minha mulher. E então eu vi o e-mail na diagonal e li congratulations e fui-me embora. E disse ao Flávio que estava na adega e disse: olha, estás orientado, eu volto depois do almoço, qualquer coisa telefona-me, que eu tenho que ir ali ter com a minha mulher, já te falo. E pronto, até foi ela que leu o e-mail por todo e depois comecei a telefonar aos meus colegas, aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho, às pessoas com quem estudei. E depois também tinha, porque as pessoas da comunicação, do vinho em Portugal também tinham esse trabalho de casa feito. Sei lá, o Edgar de Pacheco na noite anterior mandou uma mensagem, não faço ideia como é que ele soube, mas não fui eu que lhe disse. Sei que amanhã vai ser um dia importante, estou a torcer por ti, seja o que seja, o teu feedback, o teu resultado diz-me. Portanto, o Edgardo foi uma das primeiras pessoas a quem eu liguei, fora do meu raio familiar e profissional, e depois continuei a fazer chamadas e passado um bocado alguém me estava a ligar a dizer: já estás no público. E disse: já estás no público, ainda agora falei com o homem. E Já portanto, isto estava para... tudo preparado. Exato. Isto para dizer o quê? Porque eu depois e faço sempre essa salvaguarda e tenho dito isso agora nestes últimos 2 meses e meio desde que saiu a notícia, que ainda não é um processo concluído. É um processo que está mais próximo e que está Uhum. mais fácil,
mas que não está concluído. O Instituto, muito britanicamente, no dia 15, que foi uma sexta-feira, mandou-nos um e-mail de parabéns, bem feito, well done, boa celebração, bom fim de semana, segunda-feira mandamos mais informação. Sexta-feira foi festa. Segunda-feira chegou o e-mail a dizer, muito bem, senhores, senhoras, candidatos, cumpriram 2/3 do trajeto, falta o último terço. Portanto, estes são os deadlines, isto é o que é preciso fazer, e portanto, e tem sido sempre algo que eu digo às pessoas, está quase, mas ainda não está. Obviamente que é mais fácil neste momento acabar do que era ao ano passado, mas ainda é preciso que seja feito, é preciso fazer acontecer, que é agora um conjunto de duas palavras que eu também gosto de pôr juntos e que a gente vê de vez em quando, que é fazer acontecer. E portanto, o que é suposto nesta fase? Eu nos primeiros tempos até disse, e entretanto corrigi, esta fase, que é o Stage 3, que é o último instar antes de concluir o processo, é uma fase que eles chamam de trabalho de pesquisa. Eu durante algum tempo chamei de trabalho de fim de curso, mas é um trabalho de pesquisa que se quer concreto, focado, relevante, mas que, e tu és uma pessoa das palavras, são 10.000 palavras. Ou seja, eles dizem, não queiram resolver o mundo do vinho com o vosso trabalho. Façam algo que vos interesse, façam algo que vocês dominem, façam algo que seja relevante. É um trabalho de pesquisa, ou seja, não é uma monografia, não é uma dissertação, é uma coisa, é dar resposta a uma pergunta. A pergunta é o que nós quisermos. Há perguntas, obviamente que esta fase está feita para trabalhos de índole mais académica, de, sei lá, testar a poda A versus a poda B, testar a vinificação A versus a vinificação B, testar a casta não sei o quê, mas também há, e tem havido trabalhos nos anos anteriores que eu olhei para eles e disse, não seria um trabalho para mim. A menção ao vinho na poesia britânica do século XVIII, ou agora recentemente um sobre a menção ao vinho na poesia de Bob Dylan. E disse, ok, portanto, é muito lato. Não tem necessariamente de ser algo muito académico de viticultura, de enologia, tal como eu fiz quando acabei o meu curso de agronomia. E, portanto, neste momento temos os deadlines, portanto, esse prestes e o breve, expressões que usavas há pouco, estão... primeiro temos que apresentar uma proposta que tem como deadline essa proposta, julho de 24, é o primeiro deadline, sendo que depois temos um segundo deadline. Só para a proposta. Só para a proposta. E eles já nos disseram, atenção, um deadline não tem a obrigação de ser entregue nesse dia, que é o último dia, que é a linha do morto, que é a tradução literal. Vocês podem entregar antes. Sim, até lá. Até lá. Aquela é a data limite. Portanto, e se vocês tiverem uma proposta que seja aceite, são ótimas notícias. Porquê? Porque quer dizer que o Instituto concorda com o tema que vocês escolheram para o vosso trabalho e concorda com a metodologia que vocês escolheram para analisar esse tema. Porque o que acontece muitas vezes é enviada uma proposta e a proposta vem rebatida a dizer é preciso melhorar o item ABC. Depois volta a ser enviado e depois volta a vir para trás ou volta a vir para a frente. Portanto, eles estimam que, em média, haja uma troca de 6 melhorias, 5 a 6 melhorias. Às vezes, se a coisa estiver mesmo bem, é 3, 2, 3. Mas bem, depois de ter essa proposta aprovada, então sim podes fazer o teu trabalho. E eles dizem, e eu já acredito nisso, antes não acreditava, que o que dá mais trabalho é a proposta e não o trabalho em si. Porquê? Porque o teu trabalho tem que se cingir à proposta que elaboraste. Dizeres, eu vou estudar o que quer que seja, e vou estudá-lo desta forma. E, portanto, o teu trabalho está feito em Algum deles já está feito. Algum deles Que é já está feito. precisamente essa estruturação. A estrutura base, o esqueleto. E depois, e eu quero cumprir os primeiros deadlines, quem cumprir esse deadline de julho, ou seja, quem tiver a proposta aprovada até julho, a primeira data disponível que tem para entregar o trabalho é dezembro de 2024, ou seja, sensivelmente daqui a um ano. Portanto, na melhor das hipóteses, eu entrego o meu trabalho de pesquisa, ou seja, o que eles chamam Research Paper, em dezembro de 24, que depois terá um feedback também, sensivelmente 3 meses, 2 meses depois. E isto é o prazo mais curto. Entretanto, nós passámos este ano para esta fase do Instituto 16 pessoas,
em todo o mundo. A percentagem do exame voltou a ser dentro da média, cerca de 11 ou 12% no exame prático e 20 e tal, ou perto de 30% no exame teórico. Mas lá está, mas tens que ter as duas coisas juntas para transitar. Portanto, nós nesta fase estamos 16 e é nisso que estamos. Portanto, eu desde dia 15 de setembro até agora, os últimos 15 dias de setembro foram dedicados a saborear esses dias e a acabar a vindima, porque, mais uma vez, foi ainda bem a meio da vindima aqui no Dão. E depois foi começar a pensar o que é que queria fazer, foi começar a ter também algumas aulas não são aulas, algumas sessões remotas, de webinários, de conversas com o Instituto, para começar a tornear. Entretanto, nesta fase temos uma nova personagem dentro do Instituto. Se antes tínhamos um mentor, que é o Dirceu, que mantenho, agora temos um conselheiro, ou seja, um conselheiro que é alguém que nos representa perante o Instituto. Ou seja, quando eu apresentar a minha proposta, que estou a trabalhar nela, vai lá o nome do Matthew Foster, que é o meu conselheiro. E só se ele concordar é o nome dele que está lá. Portanto, só se ele concordar é que entregue. Portanto, há uma ligação forte entre o candidato e o conselheiro. E pronto, e é nisso que estamos. Uma espécie de orientador, quase. É um orientador do trabalho. Portanto, o mentor, neste momento, já tem uma posição menos relevante, porque o mentor, para mim, foi uma pessoa muito importante que me ajudou a refinar as minhas notas de prova, que me ajudou a provar vinhos em que não tinha acesso, que é uma relação de amizade, neste momento. Ele, que há tempos até me dizia: eu não tenho idade para ser teu pai, nem tu para seres meu filho, mas eu olho para ti como um filho e se tu fosses meu filho eu dizia-te para fazeres assim. A minha filha é muito nova, mas se tu fosses ela, fazíamos assim. Isso, ok, Dirceu. Mas muito, muito com o coração, muito próximo. E pronto, e agora o meu desafio é esse, é ter uma proposta aprovada e é um bocadinho nisso que eu estou. E como te disse, e como, pelos vistos, porque agora também, aquelas coisas, não é? Temos um grupo do WhatsApp desta gente, que alguns deles eu nem os conheço pessoalmente, porque há muitos americanos, alguns americanos, europeus, e estamos todos um bocadinho às voltas com esta proposta. Eu já fiz uma mini proposta que foi debatida, como te disse, éramos 16 pessoas, eles fizeram 3 grupos, e essa proposta, eu já ouvi 4 propostas de outros colegas, ouviram a minha, e na altura disseram-me: pá, isso é trabalho para 2 doutoramentos, não é trabalho para um research paper, porque, mais uma vez, tem que ser uma coisa muito curta, muito concisa, muito focada, e pronto, esse é o desafio atual. E é isso que me tem ocupado os dias, agora que as enologias estão resolvidas, agora que é preciso, não é para já, daqui a um mês e meio, começar a planear engarrafamentos, é dedicar-me a esta parte de perceber como é que vou refinar a minha proposta, que tema é que vou abordar, porque eu também quero que seja um tema relevante. Obviamente, eu quero acabar isto, e esse é manter os olhos no prémio. O objetivo é acabar isto. Mas quero que seja um tema, já que vou ser, ou provavelmente serei, o primeiro Master of Wine português, que seja relevante para o país. Quer dizer, porque não vejo, se calhar, a minha visão é fazer um trabalho sobre qualquer processo ou técnica de enologia, era viável, mas é possível que isso seja feito por outro qualquer Master of Wine. Dado que estou sediado onde estou e que sou português e que tenho muito gosto, muito orgulho nisso, quero que seja algo relevante para a fileira. E portanto, é um bocadinho à volta disso que quero trabalhar. Tenho tido a sorte de falar muitas vezes com o Dirceu, de falar muitas vezes com o Matthew, que é esta nova pessoa na minha realidade do Instituto. E obviamente que ao longo do tempo conheces colegas e conheces outros Masters of Wine de outras geografias, e eles dizem-nos: falem com o máximo de Master of Wines que conseguirem, porque são informações relevantes para vocês, porque toda a gente quer que vocês consigam, e portanto agora é preciso pôr o trabalho. Eles já passaram pelo mesmo. Eles passaram pelo mesmo, muitos deles têm esta missão, porque depois também há esta missão de dar de volta. Um mentor e um examinador do Instituto não ganham dinheiro por isso. Estão a dar de volta, porque alguém já corrigiu os exames deles no passado. Alguém já os ajudou quando eles eram candidatos. E, portanto, há esta percepção de comunidade, de proteção, de ajudar quem está dentro.
porque quanto mais Masters of Wines houver, no fim do dia melhor vai ser para o negócio de vinho a nível mundial, numa altura em que o negócio está, as vendas diminuem já há alguns anos, e portanto é preciso fazer mais em prol do vinho, e portanto quanto mais Masters of Wine houver, melhor vai ser tratado o produto que nos une a todos, que é o vinho. Por falar nisso, acho que é um excelente momento para trocarmos para o terceiro e último tópico. Sim. Qual será o impacto, a teu ver, de termos finalmente o primeiro Master of Wine para ti e para o vinho português? Para mim, e felizmente, como te disse, desde 18, final de 17, início de 18, quando comecei a fazer este trajeto a tempo inteiro, ou seja, quando me dediquei, ou quando organizei a minha vida profissional para conseguir fazer isto, os primeiros trabalhos e os primeiros contactos que fui tendo foram de fuçar, foram de correr atrás e foram de, ok, é preciso um enólogo, estou aqui. Ao longo do tempo, porque obviamente que eu nunca fiz disto, nem gosto de fazer disto uma grande bandeira, e até tenho comentado com muitos colegas, eu percebo o interesse e a novidade e a notícia de ter passado, e por isso é que eu tenho dito sempre, atenção, eu não sou Master of Wine, estou quase lá, mas falta o quase. E portanto, mas ao mesmo tempo isso tem-me trazido atenção, e alguns trabalhos que fui desenvolvendo ao longo do tempo já recorrem do facto de estar envolvido neste trajeto. Portanto, o que eu acredito é que daqui a um ano, quando eu acabar, ou quando eu entregar o meu trabalho, aliás, e mais tarde ou mais cedo acabe, eu acredito que isso vai trazer mais atenção a mim como profissional, vai-me trazer mais trabalho, e oportunidades geram oportunidades. Também tenho tido muitos colegas que me dizem, não vais ter tempo para ser enólogo. Eu não quero acreditar nisso, nem quero fazer por isso. Porque eu neste momento, não digo que seja bom ou mau, mas sou melhor enólogo porque tive que provar muito. Porque tive que conhecer muitas realidades de enologia, porque tive a sorte de ter falado com muitos enólogos em todo o mundo, e de partilhar dados, e partilhar dicas, e partilhar técnicas, e portanto isso fez-me ser melhor técnico. Eu não quero deixar de o ser, porque isso é que me faz feliz, é ter a oportunidade de estar na vinha e de perceber de que forma é que nós podemos transformar aquelas uvas em que tipo de vinho, para que tipo de cliente. Portanto, um trabalho de maior comprimento, de mais longo prazo. Mas obviamente sei que vai trazer mais atenção. Sei que posso fazer um trabalho de representação de fileira, de marca Portugal, se quiseres, obviamente nunca esquecendo a quem me deu a mão, no caso a Vini Portugal, que continuará a ter um papel decisivo na promoção dos vinhos portugueses no mercado externo. Aliás, essa é a missão da Vini Portugal. Exatamente. E eu sei, porque em brincadeira já tenho dito ao Dirceu, que é uma pessoa que trabalha muito com a Vini Portugal, dizer vamos ter que fazer um tratado de Tordesilhas, porque primeiro, quando eu tiver essas duas letras, ou quando eu conseguir atingir o título, há um reconhecimento por parte do Instituto, porque de outra forma isso não acontece, que eu, ou no futuro eu, ou um candidato que o tenha, é alguém que percebe, como te disse no início da nossa conversa, que tem um grande domínio sobre tudo o que é o negócio do vinho, sobre tudo o que é o produto de vinho e a comercialização do mesmo. Portanto, há um reconhecimento da excelência. E, portanto, Exatamente. és um promotor, ou és um comunicador que tem essa chancela de excelência, que é reconhecida mundialmente por esse título, que é muito desejado. Obviamente que há outros que o são e que são igualmente importantes. Estou-me a lembrar de Master Sommelier, e felizmente já temos 2 portugueses que o são. Mas acho que ter um português que é Master of Wine, que ainda não há, vai trazer atenção também, não só para o candidato, no caso eu mesmo, mas também para o país. E portanto, isso acho que é importante para esse veicular de dizer quem somos. E por isso é que eu também te dizia há pouco tempo atrás que faço questão que o meu trabalho, além de ser o meu trabalho que me permita acabar esta fase, seja um trabalho que me permita verter qualquer coisa sobre a realidade nacional e sobre o que é que se faz aqui de diferente, ou que se faz de bem, ou que se pode fazer melhor. E isso vai trazer atenção sobre Portugal. Portanto, eu posso te dizer, ainda não é um tema fechado, mas que estou muito, porque
apesar de termos essa obrigação de fazer propostas, porque eles também, o Instituto, ao longo do ano académico passado, antes de fazermos o exame, eles querem que, chegando a esta fase, não fiques deslumbrado com conseguir finalmente passar o exame prático, mas falta de fazer isto. E, portanto, eu tenho apresentado várias propostas. Como Desde disseste há pouco, agora vão lá curtir o fim de semana, mas o depois, fim de semana. segunda-feira, O fim de semana. Não voltem é o lá ao resto, trabalho, voltem lá à realidade, não é? não é o resto do ano. Mas a verdade é que, e nós temos tido essa conversa, porque agora esta fase é coordenada por outros Masters Online, mais uma vez, que estão a dar de volta, e eles disseram-nos, há pessoas que passaram o exame em 22 que ainda não apresentaram uma proposta. Mas tudo bem, faz parte da Caramba. vida, porque tiveram um desafio profissional diferente, porque seja pelo que for, pessoalmente não tiveram a oportunidade. Agora, eu não quero perder este momento, não quero perder esta fase, não quero perder este elan, e portanto tenho-me dedicado a refinar, a perceber, mas mais uma vez eles dizem, vocês estão a pôr só um grão de areia no conhecimento geral, seja ele científico, seja ele mais literal, mais literário, peço desculpa, do mundo do vinho. E, portanto, seja o que seja, vai trazer atenção sobre mim e vai-me trazer mais oportunidades de trabalho no futuro, com certeza, e vai trazer atenção sobre o país, porque eu também estou muito associado e quero estar e faço questão de estar a essa promoção do todo. E, portanto, porque tenho tido, mais uma vez, já no decorrer do trajeto e não do produto concluído, oportunidades de trabalhar e de falar de regiões que conheço bem, sejam o Dão, a Beira Interior e Bairrada, são regiões com que eu tenho trabalhado mais, porque já trabalhei lá, porque sou daqui, porque conheço a realidade do sítio, e trazer atenção para esses sítios e para outros. E, portanto, acho que, tal como no início dizia que a relação com a Vini Portugal era uma relação que ganhávamos ambos, a relação com o país vitícola, com o Tiago, que no futuro seja Master of Wine, também vai ser benéfica para ambos, creio eu, Para ou quero todos. eu crer. É a minha expectativa e é o que eu quero que seja feito. E é o que eu espero que aconteça. Todos ganharão. Já acompanho o teu percurso há algum tempo, vou continuar a acompanhar, e desejo muito sinceramente que consigas e rápido Sim, terminar. Todos ganharemos, sem dúvida. Eu concordo em absoluto com o que estavas a dizer. A conversa já vai longa, mas pois vai. para podermos terminar, há uma palavra final que queiras partilhar. Eu, acima de tudo, partilhar é agradecer-te pelo desafio e pelo interesse. Mais uma vez, na minha muito sincera humildade, de acreditar que não é algo tão digno de nota, mas percebo o interesse, percebo, fico lisonjeado e orgulhoso. E é também isso, da mesma maneira que eu há bocado te referia, olhar para aqueles copos e começar a juntar as peças e vir ao enunciado e pensar, ok, estou no caminho certo. Ver o carinho, ver o interesse das pessoas, no caso hoje o teu, que me têm dedicado, mostra-me que estou a fazer as coisas bem e que portanto, não mais do que agradecer e manter a fé que vou conseguir, apesar de, como há pouco ia dizer, uma das metáforas mais engraçadas, muitas desportivas, que tenho ouvido, foi dita no dia 15 de setembro pelo Dr. Jorge Monteiro, que agora já não é Presidente da Vini Portugal, disse: você deve estar aí, está aí nela, está a olhar para a serra, estou. Então você acabou de ganhar o prémio de montanha. Agora só tem que chegar a Lisboa a pedalar. Portanto, subir à Muito serra é bom. que é difícil, portanto agora é sempre a descer e é sempre manter o ritmo. E portanto é isso que eu quero fazer agora. E também, apesar de, como te digo, não está a ser fácil, e julgava que ia ser mais fácil, mas o grau de exigência é muito. Eu tenho uma série de pequenas ideias na cabeça, mas que tenho que ter a paz e a calma de as conseguir congregar e de fazer um trabalho que seja aceito pelo Instituto como tema, que seja aceita a metodologia, como te disse, e que depois que me dê gozo, que é muito importante, porque eu ainda dizia isso aqui há tempos a um colega de trabalho aqui no Dão. Aliás, ele é que me lembrou isso a mim. Porque eu, quando fui fazer o exame este ano, o exame prático, eu diverti-me a fazer o exame. Juro-te. Eu tive lá vinhos que disse: eu sei que tu és Bordeaux, eu sei que tu és muito bom e eu sei que tu precisas de tempo.
E, portanto, nessas 2 horas e um quarto eu deixei-o para trás e dediquei-me aos outros e depois voltei a ele e eu bebi-o, eu não o provei. E porque ele era mesmo bom. E quando os vinhos são bons, tens que tirar prazer deles. E é por isso que nós os fazemos bons, não é? Por isso é que nós estamos a ter esta conversa, porque é um produto que nos une e que nos dá prazer. E, portanto, eu tenho que ter prazer a fazer este trabalho. Portanto, é isso que eu quero fazer. E, agradecer, mais uma vez, agradecer-te, à Beirão, bem-ajas, portanto, continuar a trabalhar e a provar e a fazer as coisas bem feitas. E a ser feliz. Eu é que te agradeço, Tiago. Corra tudo bem. Bem-ajas. Manter o foco no I can, I will. Estou Exatamente. certo que irás conseguir e que serás finalmente o nosso primeiro Master of Wine. Obrigado a ti, obrigado a todos que aqui nos acompanharam. Vemos e ouvimos num próximo episódio em breve. Obrigado. Até já. Obrigado.